O nome do Sampaoli ganha muita força. As informações é que as negociações estão avançadas com Jorge Sampaoli. E Kleber Xavier pode, inclusive, ser demitido amanhã. Atenção, uma informação nova. Kleber Xavier pode acabar deixando o Santos na quarta-feira e não comandar o Santos contra o Cruzeiro no próximo domingo. Alexandre Santástico, o Santos se aproxima de Jorge Sampaoli. Nós falávamos fora do ar, Alexandre, que com o Sampaoli é preciso ter muito cuidado. Só quando a assinatura estiver no papel, caneta no papel, porque o Sampaoli é um cara que faz muitas exigências, mas inclusive o Sampaoli já estaria vindo ao Brasil. Atenção, Sampaoli já estaria vindo ao Brasil, portanto, Jorge Sampaoli pode sim ser o treinador do Santos. Alexandre Santástico. Marcão, a gente percebe, né, o tamanho do clamor do torcedor santista quando depois de um jogo, depois de uma vitória que tirou o Santos da zona de rebaixamento, o que faz com que o torcedor se sinta em paz e confiante é a possível chegada de um técnico como o Sampaoli, né? Realmente, para mim, Marcão, é algo que me surpreendeu muito. Claro que pode demorar um pouco mais, pode ser que o Kleber fique até a próxima rodada, só que só de se ventilar e por diversas fontes algo tão próximo com relação a uma chegada de um Sampaoli, que foi, teoricamente, ali o momento mais feliz do torcedor santista nos últimos anos, eu acho, Marcão, que tirando aquela época ali do início de 2015, com o Ricardo Oliveira, com o Robinho, com o Gabigol, enfim, né, com esses jogadores do Santos, o santista ele só foi feliz mesmo de verdade com o time treinado com o Sampaoli. E isso mostra, né, Marcão, o quanto que o torcedor santista precisa de um técnico como esse. Realmente não dá para a gente poder continuar com um técnico aonde se vive rodada após rodada. Não dá para se trabalhar dessa forma. Sem você ter a confiança de que acabou o próximo jogo, independentemente de um revés ou não, você vê uma evolução e você vê que o cara está respaldado. E não é isso que acontece com o Kleber Xavier, sabe? Eu torci muito para que ele desse muito certo. Claro que ele ainda é técnico do Santos, mas não deu. Ele teve tempo suficiente para poder implementar o teu estilo de jogo, para poder corrigir os erros básicos do Santos. Mas parece que nas mãos dele, o Santos toma mais gols do que na época do Caixinha. Então o Sampaoli é um técnico, Marcão, que se chegar realmente ao Santos, ele chega para dar a cara dele ao Santos Futebol Clube. E o mais importante, quer queira ou quer não queira, hoje o respaldo do Neymar é importantíssimo. E pode ter certeza que para ele ser ventilado no Santos, esse respaldo ele teve. E olha, Marcão, eu não sei o que você acha, mas para mim, esse time do Santos hoje, com erros defensivos, claro que para mim com uma zaga muito mais frágil, mas esse time hoje, para mim, ele é um time com mais peças de qualidade do que aquele time que o Sampaoli tinha em 19. Então eu acredito que a chegada de um Sampaoli vai dar um grau de animosidade para esses caras gigantesco. Vai dar vai dar uma elevada no astral, vai mexer com o vestiário do jeito que o Kleber não tá mexendo, né? E o Sampaoli é um cara, Marcão, que ele é viciado por trabalho. E eu tenho certeza que para ele ter aceitado e avançado em conversas, ele estudou muito esse time do Santos, ele sabe o que ele pode extrair, porque quem não se lembra lá atrás, né? Ele chegou aqui com praticamente sabendo tudo do time do Santos. E dessa vez, com certeza, não vai ser diferente. Então, olha, se realmente isso acontecer, do Clebinho deixar de ser técnico do Santos, pro Sampaoli assumir, olha, Marcão, o Santos tem um ganho gigantesco. E aí sim a gente pode começar a cogitar e acreditar numa possível vaga de uma pré-Libertadores ou Libertadores direto, Marcão. Alexandre, eu falei com uma pessoa hoje até no Santos Total, a galera que acompanhou ao vivo, tava acompanhando o que eu falava, e essa pessoa me dizia o seguinte, que o Kleber a princípio estava mantido, e quando eu perguntei sobre o Sampaoli, essa pessoa me respondeu, olha, futebol é dinâmico. E aí eu insisti no tema, e essa mesma pessoa me disse o seguinte, olha, a gente tá flertando com o Sampaoli há algum tempo. O Sampaoli quase veio ao Santos em abril. Você se lembra disso, Alexandre? Onde ele pediu para ser contatado de novo no meio do ano, porque não era momento de ele assumir em abril, ele gostaria de assumir no meio do ano, com tempo para trabalhar. Então ele queria a pausa do Mundial de Clubes para que ele pudesse realmente
utilizar esse período de treinamentos e também contar com a janela de transferência. O Sampaoli é um cara muito delicado para se negociar, Alexandre. A verdade é essa. O Sampaoli é um cara muito delicado. Então existe uma cautela muito grande. Existe uma cautela muito grande quanto ao nome de Jorge Sampaoli. Porque enquanto ele não aceitar, né, e pelas informações que eu tenho, ainda não existem valores sendo negociados, né? Tá muito ainda no projeto esportivo, Alexandre Santástico. Então é preciso ter toda a calma do mundo. Agora, que não há mais clima pro Kleber Xavier, parece que não tem clima, né? A informação já vazou, todos os canais de comunicação já estão tratando o tema Sampaoli como um fato. Então, não há clima para Kleber Xavier continuar como treinador do Santos. Isso me parece algo óbvio. E não vejo clima, inclusive, Alexandre, pro Kleber Xavier comandar o Santos no próximo domingo contra o Cruzeiro. Então, eu acho que amanhã é um dia muito importante que pode, inclusive, acontecer a saída do Kleber Xavier, a demissão do Kleber Xavier antes do treinamento do Santos no CT Repelé, Alexandre. Marcão, realmente, eu acho que é um senso de urgência. E tá claro, Marcão, o Kleber Xavier ontem, as arquibancadas falam muito, né? E ontem, a cada situação que dava errado, todo mundo se olhava e se cobrava, falava, pô, esse técnico não dá, esse técnico não dá. Então, Marcão, o Santos, para mim, ele só existe alguma possibilidade, não adianta utilizar o coração aqui, claro, que dentro do futebol tudo pode acontecer, mas se nós tirarmos o coração de lado e utilizarmos apenas a razão, Marcão, com o Kleber Xavier no banco, não existe possibilidade alguma do Santos conseguir resultados melhores do que vem acontecendo, principalmente no próximo jogo, que é muito complicado contra um dos líderes do campeonato, que é o Cruzeiro. O Cruzeiro é uma equipe muito bem armada, o Cruzeiro é uma equipe muito bem ajustada, e se o Santos cometer os erros que cometeu ontem contra um Cruzeiro, a gente corre um sério risco de sair de lá com uma baita de uma goleada. Então, pô, Santástico, mas você quer dizer então que o Sampaoli chegou amanhã, começou a trabalhar na quarta, ele já vai dar uma cara diferente ao Santos? Não. Mas o clima muda, a cobrança muda, né? E algum detalhe com relação à questão de ajustes finos e básicos ali, ele vai fazer. O Crespo fez no São Paulo, ele não teve tempo para trabalhar. Muito pelo contrário. Olha o tempo que o Crespo teve para trabalhar e olha o tempo que o Kleber teve para trabalhar. Olha o tempo que o técnico do Cruzeiro teve para poder fazer os ajustes. Então, assim, técnico bom, Marcão, ele consegue resolver os problemas básicos. E aí, claro, como o Santos só joga a partir de agora, a cada 7 dias, que é só no final de semana, não tem jogo para o Santos no meio de semana, a não ser um atrasado ou outro na parte final do Brasileirão que vai afunilar ali, ele vai ter, Marcão, umas semanas cheias de trabalho. E a gente sabe que o Sampaoli, tendo tempo de trabalho, ele entrega aquilo que se espera. Então, Marcão, não tem clima nenhum para o Kleber continuar no Santos. Não tem como. Ele tá até, e eu acredito que essa pressão que tá acontecendo sobre ele, Marcão, faz com que ele tenha erros que, poxa, é nítido que ele tá perdido na beira do campo. É nítido que ele não tem confiança nenhuma naquilo que ele faz na beira do campo. E isso, Marcão, com certeza, é pressão de bastidor também. Além do trabalho dele ser ruim, a cobrança que tá no pé da orelha dele é gigantesco. Tá aí o Alexandre Santástico. Então, para você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate, negociações em andamento com Jorge Sampaoli. Sampaoli já avalia o projeto esportivo, o Santos já teria encaminhado o projeto esportivo e é uma negociação que pode ser rápida. Por que pode ser rápida a negociação com o Sampaoli? Porque em abril o Sampaoli quase veio para o Santos. Então, o entendimento o entendimento, né? O entendimento e o relacionamento entre o presidente Marcelo Teixeira e o Sampaoli já é um bom relacionamento, ou seja, já existe ali, né? Já existe ali uma negociação que já começou em abril. Agora é mais fácil para contratar o Jorge Sampaoli, mas é um treinador complicado. O Sampaoli faz muitas exigências, né? E Alexandre, quando você coloca que esse time atual, ele é melhor do que o time de 2019, eu puxei aqui, deixa eu mandar um abraço pro Thiago Jordão, que acabou de me mandar. Alexandre, olha o time de 2019, aquele time que venceu o Flamengo, peguei aquele time que venceu o Flamengo por 4-0 na Vila Belmiro, como amostra. Vamos fazer um comparativo do time de 2019, que o Sampaoli fez o que fez, e fez o Santos jogar de uma forma espetacular, né? Fazendo com que o torcedor santista
se emocionasse por várias vezes? Olha, esse canal foi criado através de um jogo do Santos de Jorge Sampaoli. Eu já cansei de falar isso. Em março de 2019, após a vitória do Santos contra o Oeste. O primeiro vídeo do canal é justamente após uma vitória do Santos por 3-2 de virada no Pacaembu. E eu faço o primeiro vídeo do canal. O primeiro vídeo é por conta do Santos de Sampaoli. O canal tem muita ligação com o Santos de Sampaoli de 2019. Então vamos lá. Olha o time do Santos em 2019. Alexandre, Everton no gol, Vitor Ferraz pela direita, Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique na zaga e o Jorge pela esquerda. Aí tínhamos, olha o time dele, né? Nós tínhamos aqui Carlos Sanches, Alisson e Diego Pituca. Na frente, Marinho, Eduardo Sacha e Jefferson Soteldo. Esse foi o time que começou a partida contra o Flamengo naquele 4-0 na Vila Belmiro, quando o Santos enfrentou o Flamengo já campeão, claro, mas esse era o time, Alexandre Santástico. Com essas peças, o Sampaoli fez um grande Santos Futebol Clube, que com toda certeza, se não tivéssemos um JJ no Flamengo e o Flamengo com aquele time, o Santos teria sido campeão, né? O Santos fez campanha de título. Alexandre, esse time atual é melhor do que o time de 2019? Vamos lá. Everton versus Brazão. Quem é melhor, Alexandre Santástico? O Brazão, sem sombra de dúvidas. Vitor Ferraz ou Mike? Mike. Lucas Veríssimo ou João Basso? Aí o Veríssimo, Marcão, não tem jeito. Gustavo Henrique ou Luan Pérez? Gustavo Henrique, pra mim, é mais jogador. Jorge ou Souza? Souza. Alisson ou William Arão? William Arão. Carlos Sanches ou Gabriel Bontempo? O Sanches foi um baita de um jogador. Naquele momento o Sanches já era melhor, mas eu acho que o Bontempo ele vai ser muito mais jogador do que ele. Eu vou de Bontempo. Diego Pituca... na verdade aqui é o seguinte, ó. Diego Pituca versus Bontempo, Alexandre, só pra corrigir. Bontempo. Carlos Sanches ou Neymar Júnior? Neymar. Marinho ou Roleiser? Roleiser. Soteldo ou Barreal? Difícil aí por baixo, mas eu vou no Soteldo, vai. Eduardo Sacha ou Tiquinho Soares? O Tiquinho é mais jogador do que o Sacha, eu acho. Então... Não tá bem, mas eu acho. Não, perfeito. Então, veja, nós temos valores individuais, na pior das hipóteses, do mesmo nível de 2019. Eu acho que é melhor. Concordo com o Alexandre. Mas, na pior das hipóteses, nós temos um elenco, um time igual ao time de 2019. Então é claro que o Sampaoli, e ainda temos a diferença técnica, que é o Neymar Júnior. Naquele elenco de 2019, nós não tínhamos um Roleiser, por exemplo. Tínhamos o Pato, o Pato Sanches era um grande jogador naquele momento. Jogava muita bola. O Pato estava em grande momento, tínhamos ali, talvez Pato para Roleiser, mas não tínhamos um Neymar Júnior. Então o Sampaoli pode realmente fazer, e temos jogadores da base, Alexandre, que talvez nas mãos do Sampaoli podem voar, hein? Como é o caso do Souza, como é o caso do Bontempo, como é o caso do Ian, do Luca Meireles, e até o Sherman pode ganhar uma sobrevida. Ou seja, o Sampaoli que não é de aproveitar muita base. Mas também o Sampaoli não é bobo. Se o cara tem qualidade, joga. Com certeza, Marcão. Quem tem qualidade com o Sampaoli vai jogar. E quem se demonstrar interessado, joga bola. Desculpa, Marcão. É que tem muita gente que fala, mas o de 2019 era isso, vocês estão de brincadeira. Gente, nome a nome, se olharmos nome a nome e o que cada um entregou pro futebol, e muitos jogadores daquela época, Marcão, também hoje estão em final de carreira. Muito se fala, mas os caras naquela época eram mais novos do que os de hoje. Mas se você pegar aqueles caras daquele 2019, onde é que tá cada um, Marcão? O Marinho tá escanteado no Fortaleza. O Sacha não é nem titular absoluto do Bragantino, tá no Bragantino, sabe? Então, assim, o Veríssimo tá escondido por aí, o Gustavo Henrique, enfim, tá no Corinthians hoje, então desculpa. Só se salva dois aqui, o Everson no Atlético Mineiro e o Sacha no Red Bull Bragantino. Porque de resto, Marcão, tá todo mundo solteiro, tá machucado no Fluminense já. Então, desculpa, esse time do Santos, nas mãos de um técnico capacitado,
tem qualidade, Marcão, tem competência para fazer um campeonato muito melhor do que está fazendo. Infelizmente, o nosso técnico de hoje, ele está perdido. E o Sampaoli é um técnico qualificado para ter semanas de trabalho para fazer esse time competitivo e vencedor, Marcão. O Santos não pode jogar do jeito que está jogando com esse time que tem. A gente vai entrar no jogo, mas, poxa, por diversas vezes, Marcão, a gente viu o time completamente espaçado em campo. Ninguém se achando, todo mundo perdido. O Santos não é um time minimamente organizado, Marcão. E não me venha falar, e aí, assim, quando você escuta a entrevista do técnico que você tem hoje, te dá mais dor de cabeça ainda. Era melhor não ter ouvido, era melhor não ter escutado a entrevista. Porque é de mal a pior. Então eu espero muito que isso aconteça, Marcão. Tô torcendo demais. Você falou que ele pode chegar, inclusive, amanhã em São Paulo. Amanhã eu vou cancelar meus compromissos e vou pro aeroporto. Desculpa, se existe corredor de fogo, tem que ser agora. Porque o Santos precisa urgentemente, Marcão. E eu digo mais, desde a época do Cuca, que eu não sou um cara fã do Cuca, todo mundo sabe, para quem acompanha o Varanda desde o início sabe que eu sou uma das pessoas mais críticas ao Cuca. Mas desde a época do Cuca a gente não tem um técnico vencedor. Chegou a hora de termos um técnico qualificado. Porque não adianta nada você ter um baita de um carro e entregar na mão de quem não tem habilitação para poder dirigir. Não vai resolver nada. E a gente precisa urgentemente, Marcão, dessa válvula de escape, que é Sampaoli.